Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a Revista das Lições Bíblicas. Neste trimestre, leiam a Declaração de Fé da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, pois afinal de contas estamos estudando a exposição da Declaração de Fé. Leiam, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no site do portal Escola Dominical. Ouçam as leituras diárias, breves comentários em áudio, que além de proporcionar mais conhecimento sobre o tema da lição, dos textos sugeridos na própria revista, lhes trarão um momento devocional de meditação na palavra. Se tiverem alguma dúvida, coloquem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical ou aqui mesmo no canal do YouTube. E no sábado, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo aqui no canal do YouTube da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se o irmão estiver em São Paulo, na região metropolitana, o irmão é nosso convidado. A reunião é aberta a todos que se interessam com o estudo da Palavra de Deus. Mas tudo isto é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Compareça na sua igreja local à Escola Bíblica Dominical, porque ela é a igreja reunida, ensinando e evangelizando. Neste terceiro trimestre de 2017, nós estamos estudando o tema A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. Estamos estudando o Cremos da Declaração de Fé da CGADB, declaração de fé que foi aprovada no dia 27 de abril de 2017, na 43ª Assembleia Geral Ordinária da CGADB. E hoje estaremos estudando a lição de número 11, que tem como título A Segunda Vinda de Cristo. O comentarista deste trimestre é o pastor Ezequias Soares da Silva, que foi o presidente da comissão especial que elaborou a declaração de fé da CGADB e que é o presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, no estado de São Paulo. Nós estaremos estudando hoje o item 13 e o item 14 da nossa declaração de fé. O item 13 e o item 14 da nossa declaração de fé. Diz o item 13: cremos na segunda vinda de Cristo em duas fases distintas. A primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. A segunda, visível e corporal, com a sua igreja glorificada, para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. As referências bíblicas, 1 Tessalonicenses 4:16 e 17, 1 Coríntios 15, 51 a 54, Apocalipse 20, versículo 4, Zacarias, capítulo 14, versículo 5, e Judas, no versículo 14. O item 14 nos diz: cremos no comparecimento ante o tribunal de Cristo de todos os cristãos arrebatados, para receberem a recompensa pelos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. Segundo aos Coríntios 5 e 10. Estes dois itens não tiveram nenhuma alteração do cremos que era originariamente publicado no jornal O Mensageiro da Paz desde junho de 1969, por iniciativa do saudoso pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos. Só que no cremos original, nós tínhamos os itens 12 e 13. Aqui, os itens agora têm nova numeração, 13 e 14. Estes dois itens, como também o próximo item, que será o item 15, que iremos estudar na próxima aula,
dizem respeito à escatologia, ou seja, a doutrina das últimas coisas. E é aqui que nós temos um grande diferencial entre as denominações ditas pentecostais, as denominações ditas reformadas ou tradicionais, e até mesmo junto ao romanismo ou à Igreja Ortodoxa. Isto porque o movimento pentecostal ele está ligado ao pensamento dispensacionalista que surgiu no início do foi desenvolvido, digamos assim, a partir da segunda metade do século XVII, século XVIII, né, e conseguiu e teve um grande desenvolvimento com John Nelson Darby no século XIX, com o movimento dos irmãos na Irlanda e na Inglaterra, e que foi muito disseminado por Cyrus Scofield, com a sua Bíblia anotada de Cyrus Scofield, que muitas pessoas até pensam que Scofield que é o do pensamento dispensacionalista. Na verdade, John Nelson Darby foi o grande sistematizador, mas ele não inventou nada, ele não criou nada, apenas ele foi à Bíblia e estudou a Bíblia, se aprofundou na Bíblia e fez o que os reformadores não fizeram, que era romper com o amilenismo que havia sido introduzido no ensino cristão principalmente por Agostinho. E o amilenismo, que não era a crença bíblica, que foi muito conveniente para o projeto de poder da Igreja Romana, foi ensinado a partir da sistematização feita por Agostinho durante séculos e séculos. E na Reforma Protestante, com exceção dos chamados reformadores radicais, que alguns deles chegaram a questionar o amilenismo ensinado por Roma, com exceção de alguns setores da chamada Reforma Radical, o amilenismo foi acolhido tanto por Lutero quanto por Calvino e foi mantido incólume. Será John Nelson Darby que irá sistematizar, ainda com alguns precursores, esta questão. Mas o que é esse amilenismo que eu estou falando aqui? É a ideia de que a vinda de Cristo ela se daria numa única fase, num momento repentino, ao final da história. Por primeiro, é bom lembrarmos que todos estes segmentos cristãos estão concordes de que Jesus voltará. O nosso slogan é: Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. A volta de Cristo é algo que não se pode negar, está com todas as letras na Bíblia Sagrada. E, na verdade, o próprio Jesus é bem claro nisso. A passagem, acho que mais clara que nós temos é o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus foi bem claro ao dizer aos discípulos que viria outra vez. Era esta a esperança da igreja. Pedro, ele
censura e reprova aqueles que estavam desanimando da promessa da vinda do Senhor Jesus. Lá na sua segunda carta, Pedro diz o seguinte: sabendo primeiro isto, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, e que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então Pedro censura e reprova aqueles que dizem: Jesus está demorando, ele não disse que ia voltar. E Pedro diz: o Senhor não retarda a sua promessa. Então havia uma promessa que os discípulos esperavam Jesus. Porque Jesus disse que ia voltar. Lá na ilha de Patmos, terminando a revelação da Bíblia, Jesus reitera a sua promessa. Apocalipse 22:12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Paulo ensinava às igrejas a respeito da volta de Jesus. Lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Se fala mais na Bíblia que Jesus vai voltar do que ele viria a primeira vez. Nos dias dos apóstolos, logo no começo da história da igreja, já havia essa esperança. Veja bem o que diz Pedro na pregação depois da cura do coxo da porta formosa do templo. Capítulo 3, versículo 19 de Atos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, Pedro aqui está dizendo que Jesus voltaria do céu para a restauração de tudo. Então, a promessa da vinda de Jesus era algo que Jesus prometeu e algo que a igreja esperava já nos dias apostólicos. Então, a volta de Cristo foi pregada, foi ensinada por Jesus, foi crida pela igreja e era ensinada. Então, ninguém tem dúvida que Jesus vai voltar. Agora, como se dará esta vinda? É aí que começa a haver as divergências na chamada escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Jesus voltará. Mas como ele voltará? Nos credos ecumênicos, como está a lição da volta de Cristo? No credo dos apóstolos não há nenhuma menção. Só há a menção de que se crê na ressurreição na carne e na vida eterna. No credo niceno,
diz: sofreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e virá para julgar os vivos e os mortos. No credo niceno-constantinopolitano está escrito: esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Amém. Então, no credo niceno, lá na Concílio de Nicéia, nós vemos que há uma crença que ele virá para julgar os vivos e os mortos. No credo niceno-constantinopolitano, nós acabamos de ver aqui, é dito que Jesus virá para que nós cremos na ressurreição da carne e que Jesus virá e que esperamos a vida no século vindouro, a vida eterna. Não há uma explicitação de como se dará esta vinda. Já um retrato da perda, da insistência na crença da volta de Jesus. E por que isso? Porque se passou a crer, por causa da obra de Agostinho, chamada Cidade de Deus, que a igreja, enquanto instituição, ela instituiria o reino de Deus na terra. Então se passou a crer que, com a conversão do mundo, Jesus voltaria para julgar os vivos e os mortos após a vitória final da igreja. Se colocou a volta de Jesus única e exclusivamente para julgar os vivos e os mortos. E é essa doutrina que se chama amilenismo, ou seja, não há um milênio, não haverá um reino de Cristo na terra por 1000 anos. Esta crença, que é bíblica, que estava presente na igreja, veja bem que Pedro, aqui ele diz: o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo. Que restauração é essa? É aquilo que os discípulos perguntaram para Jesus, antes de Jesus subir aos céus. Lá em Atos capítulo 1, versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Os discípulos judeus, eles aguardavam o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, que diziam que o Messias, o filho de Davi, reinaria em Jerusalém e todas as nações viriam adorar a Deus em Jerusalém. Israel seria o centro de adoração do mundo, a potência mundial, e o Messias estabeleceria uma época de paz na terra e justiça na terra. É isto que se encontra nas profecias messiânicas, não só em Isaías, como em Miqueias. E eles esperavam, e os judeus esperam um Messias guerreiro, libertador, um líder político, que submeta todas as nações à adoração a Deus. É isso que os judeus esperavam, e Jesus ressurreto, os discípulos tinham a convicção de que agora ele iria reinar sobre Israel. E quando Jesus diz: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, né? Aliás, antes, quando ele diz que eles seriam batizados com o Espírito Santo, eles perguntam, não muito depois desses dias, é agora que vai ser restaurado o reino? E vejam bem que Jesus não disse: não pensem no reino, não haverá reino. Não foi isso que Jesus respondeu. Os judeus tinham a ideia de um reino político, de um reino na terra, de Israel sobre as nações. Porque é assim que está profetizado. Jesus não disse para eles: olha, não pensem nesse reino, que esse reino não virá. O que Jesus disse? Não vos pertence saber os tempos ou as estações
que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Jesus disse, isto vai acontecer, mas não é agora, e eu também não vou dizer para vocês quando vai acontecer. Não é da sua conta quando isso vai acontecer. O trabalho de vocês é outro. O trabalho de vocês é receber a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O trabalho da igreja não é estabelecer um reino terreno. Não é pensar nas coisas da terra. A igreja, ela tem de pregar o evangelho e ela tem que pensar no céu. Mas virá o tempo em que Israel terá restaurado o reino. É por isso que Pedro, ele prega, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Então Pedro era milenista. Pedro sabia que haveria um tempo em que Jesus voltaria à terra para restaurar o reino de Israel, para cumprir as profecias do Antigo Testamento. Esses 1000 anos que João vê lá na revelação do Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles. E foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam sinais em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E o versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então a Bíblia fala de um reino de Cristo sobre a terra. E no Apocalipse diz que esse reinado durará 1000 anos. Então, esse é o ensino bíblico. E é aí que a coisa pega, como dizem. Porque esta segunda vinda de Cristo, ela tem que ter 2 fases distintas. É o que diz o nosso cremos. Cremos na segunda vinda de Cristo que tem em duas fases distintas. Por quê? Porque quando a Bíblia fala da volta de Cristo, quando a Bíblia fala da vinda de Cristo, ela tem textos que demonstram que há eventos diferentes. Quando você vai lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, você encontra: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E esse texto é complementado por 1 Coríntios capítulo 15, que diz assim, versículo 51, e eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte da vitória. Esta passagem que Paulo fala, tanto em Tessalonicenses quanto em Coríntios, ele fala de um retorno de Jesus nos ares. Jesus está nos ares. Ele descerá com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, nos ares. E nós nos encontraremos com ele nos ares. Os que estiverem mortos ressuscitarão, os que estiverem vivos serão transformados. E Paulo repete isso em Coríntios. Mas ele em Coríntios diz também que será num momento, num abrir e fechar de olhos.
algo repentino, algo somente para crentes, porque ele diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão, e nós, os que ficarmos vivos. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, diz Paulo. Então ele só está falando de crentes. Então este evento é um evento repentino, rápido, num abrir e fechar de olhos. Arrebatado é um rapto, é algo rápido. E arrebatar quer dizer raptar, retirar com violência, rapidamente. Só para crentes, repentino. E o encontro de Jesus se dá nos ares. Esse é um evento. Agora, quando nós abrimos a Bíblia, no livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 7, está escrito o seguinte: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. No próprio livro do Apocalipse, no capítulo 19, é dito, versículo 11: e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E o 21, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca dos que estavam sentados sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. E se eu abrir a Bíblia em Zacarias, capítulo 14, eu vou ler o seguinte: eis que vem um dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como no dia em que pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Estas passagens falam agora de Jesus, não mais para os crentes, mas para todas as nações, inclusive os judeus. Não falem algo repentino, falem algo que se protrai no tempo, e fala de algo que será visto por todos. E algo que acontece na terra, porque Jesus põe o pé no Monte das Oliveiras.
Porque as aves dos céus, aqui na atmosfera, são chamadas para se fartar das carnes dos que morreram na terra, na batalha. São dois eventos totalmente distintos, diferentes. Um, tão rápido, do abrir e fechar de olhos, que é invisível aos homens, que é só para os crentes. E onde os crentes se encontram com Jesus nos ares. O outro, que se dá na terra, à vista de todas as nações, com mortandade, com visão plena, e com Jesus pondo os pés no Monte das Oliveiras. São dois eventos distintos. E nos dois, Jesus vem. É por isso que esta segunda vinda de Cristo, na verdade, fala de dois eventos. Um, que é o arrebatamento da igreja. E o outro, que nós chamamos da parousia, ou da vinda de Jesus em glória. Dois eventos que ocorrem num período de 7 anos entre um e o outro. É Bíblia, irmãos. Não é teoria, não é teologia, não é inovação. É Bíblia. São dois eventos distintos, totalmente diferentes. E um deles ocorrerá 7 anos depois do outro. O primeiro deles, que é o arrebatamento da igreja, não se sabe quando ocorrerá. Jesus disse que isso não foi revelado. Mateus capítulo 24, versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Jesus não disse quando virá. É por isso que nós pregamos que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. Jesus diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E cabe a nós simplesmente dizer: ora vem, Senhor Jesus. Nós temos que ter o mesmo espírito de buscar a volta de Jesus. Agora, por causa da frieza espiritual, por causa da política, se deixou de lado a ideia da volta de Jesus. Se passou a acreditar que a igreja iria dominar o mundo. E aí Jesus voltaria. E eu não teria que esperar Jesus. Não me preocupar com essas coisas. E isso foi se perdendo ao longo do tempo. Mas depois da reforma que também não priorizou isso, o Espírito Santo foi agindo e as pessoas foram relembrando da promessa da vinda do Senhor, para não sofrer a censura da própria Bíblia. E se chegou a essa constatação de que Jesus vai voltar. Mas são dois eventos separados. Em primeiro lugar, ele virá para a igreja. Em segundo lugar, ele virá para as nações e para Israel. Por isso que nós falamos em duas fases distintas. E isto fica bem claro, irmãos, quando nós vamos ver Atos capítulo 1, o texto da ascensão de Jesus. Capítulo 1 de Atos, versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir.
Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Jesus estava falando sobre os tempos que não lhes competiam saber que era o tempo da restauração do reino de Israel. Como nós já vimos, ele não negou o reino, mas disse que não era assunto da igreja, que eles tinham que se preocupar em receber a virtude do Espírito Santo e ser testemunhas em Jerusalém, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E a Bíblia diz que enquanto ele dizia isto, ele foi subindo. Ele estava no Monte das Oliveiras, muito provavelmente sentado numa região acima dos discípulos, porque era assim que o mestre ficava, e ele começou a subir, começou a subir, começou a subir, e os discípulos prestando atenção nele, o vendo, e de repente uma nuvem o escondeu. E eles não mais o viram. E eles esperavam que Jesus aparecesse de novo. De repente algum percebe que eles estavam dentro dele 2 varões vestidos de branco, 2 anjos. E disseram: por que vocês estão olhando para Jesus? Este Jesus que vocês viram subir já foi recebido no céu. E ele há de vir assim como para o céu o vistes ir. E aqui está o segredo. A volta de Jesus é o retorno, o inverso da sua ascensão. Ele estava no Monte das Oliveiras, foi subindo, subindo, e uma nuvem o ocultou. A sua volta terá o inverso. Uma nuvem o mostrará à igreja, porque só viram Jesus os discípulos ressuscitados. Só viram Jesus ressuscitado os discípulos. Pedro, ele é bem claro lá na casa de Cornélio. Ele diz assim: capítulo 10, versículo 40. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então, vejam bem, irmãos, que Jesus vai se manifestar primeiro àqueles que comeram e beberam juntamente com ele, ou seja, a igreja. Aquela que está em comunhão com ele, porque comer e beber diz que está em comunhão com ele. Ao seu corpo, que é a igreja. E onde? Nas nuvens, porque ele foi oculto dos discípulos nas nuvens, nos ares. Então, nos ares, ele se manifestará à igreja. Este é o arrebatamento. O mundo não perceberá, porque será no momento, no abrir e fechar de olhos, num dia que nós não sabemos qual será, mas que é muito breve, pelos sinais que Jesus deixou indicar. Nós seremos arrebatados. No instante, nos encontraremos com o Senhor nos ares. Nos lugares celestiais onde hoje está o diabo e os seus anjos, que serão expulsos de lá, como está no capítulo 12 de Apocalipse, por Miguel, que é o arcanjo, por isso que Jesus vem com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. O diabo é precipitado na terra com seus anjos. E no lugar que ele hoje ocupa, nos lugares celestiais, a igreja se reúne com Cristo. No momento, no abrir e fechar de olhos. Os que dormiram em Cristo estão hoje no 3º céu, no paraíso, ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e nos encontraremos com o Senhor, nos ares, nos lugares celestiais em Cristo. E lá iremos receber o galardão. Porque Jesus diz: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. É o que diz o item
14 do nosso cremos. Cremos no tribunal de Cristo. Né? Aliás, cremos no comparecimento ante o tribunal de Cristo de todos os cristãos arrebatados, para receberem a recompensa pelos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. Nós seremos arrebatados e lá o Senhor dará o seu galardão a cada um segundo a sua obra. Só os cristãos arrebatados, porque o julgamento começa pela casa de Deus. É o que está escrito lá na primeira carta de Pedro. Todos os homens têm de prestar contas a Deus. Está lá em Hebreus capítulo 4. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Todo ser humano, por ter recebido o livre-arbítrio, tem que prestar contas a Deus. O outro lado do livre-arbítrio é a responsabilidade. Nós todos temos que responder diante de Deus pelo que nós fizemos por meio do corpo. É por isso que Pedro diz o seguinte: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. 1 de Pedro 4,17. A casa de Deus somos nós, é a igreja. Por isso, o julgamento de Deus começa com a igreja, com o tribunal de Cristo. Não é para condenação ou salvação. Porque para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o tribunal de Cristo, ele ocorre lá nos ares, depois que nós somos arrebatados, e o Senhor irá nos dar o galardão, o prêmio, a recompensa. Quem chegou lá porque está em Cristo. Porque Jesus irá se manifestar aos que comeram e beberam juntamente com Ele. Ou seja, as suas testemunhas, aqueles que estão em comunhão com Ele. Estes serão os que serão arrebatados. Que serão livres da ira futura. Porque o que diz Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 1:10, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Por que nós seremos arrebatados? Porque o Senhor derramará sua ira sobre a terra por ela não ter crido em Jesus, por ela não ter aceitado a mensagem do Evangelho. Mas nós seremos salvos da ira, porque promessa de Jesus para a sua igreja. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. O povo de Deus será liberto da ira. Será arrebatado, num abrir e fechar de olhos. Se encontra com o Senhor nos ares e recebe a recompensa pelo que fez aqui na terra. Não é? É o que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 14, se não me engano. Vamos ver aqui. Paulo fala a respeito do tribunal de Cristo lá em Romanos e em Coríntios. Né? Em Romanos 14:10. Mas tu porque julgas teu irmão, ou tu também porque desprezas teu irmão, porque todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Os irmãos, todos os crentes, todos os salvos, hão de comparecer ante o tribunal de Cristo. E em 2 Coríntios 5:10, que é a referência do item 14 do nosso cremos, diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal.
Esse tribunal de Cristo é o julgamento da igreja, dos cristãos arrebatados. Porque nós estamos falando desse repentino arrebatamento. Num momento, num abrir e fechar de olhos, nos ares, somente para os cristãos. Porque quando Jesus estava subindo aos céus, ele foi oculto nos ares dos crentes. E agora, no processo inverso, ele nos ares se manifesta a igreja. E nos ares ele dá o galardão. Mas depois Jesus virá e colocará novamente os seus pés no Monte das Oliveiras. Porque assim como ele foi, ele voltou. Ele vai voltar. Ele foi oculto da igreja nos ares. Se manifestará a igreja nos ares. Quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. 1 de João 3:2. E assim como é, o veremos. Nos ares. Ele galardoa a igreja. E celebra com a igreja a ceia das bodas do Cordeiro. Foi isso que Jesus prometeu quando ele instituiu a ceia do Senhor. Por isso que ele vai se manifestar com os que comeram e beberam juntamente com ele. Ele celebrará uma ceia depois de haver galardoado os seus discípulos. Mateus 26 e 29. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Depois que a igreja é galardoada, ela entra na casa do Pai, na Nova Jerusalém. E lá nós cearemos com o Senhor. É a ceia das bodas do Cordeiro, que se encontra lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. É isso que acontece com a igreja. Ela é arrebatada no momento no abrir e fechar de olhos. Só os salvos, que são galardoados por Cristo e no reino do Pai, participam da ceia das bodas do Cordeiro, já plenamente perfeitos, glorificados, porque o linho fino resplandecente é a justiça dos santos. Mas Jesus tem que completar, porque assim como ele foi, ele voltará. Então ele tem que vir para o Monte das Oliveiras. E é aí que nós temos a chamada parousia, ou a vinda de Jesus em glória. Isso vai durar quanto? Vai demorar quanto? 7 anos. Porque quando a igreja sobe para os céus, a ira de Deus é derramada sobre a terra. Como nós dissemos, a igreja ocupa os lugares celestiais. E o diabo e os seus anjos são precipitados sobre a terra. Apocalipse capítulo 12. Versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia,
Agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então os irmãos percebam. A igreja está no céu. Os nossos irmãos são a igreja. A igreja está no céu. Venceu o diabo. Atingiu a glorificação. Agora sim está salvo para sempre. Enquanto há alegria no céu, ai dos que habitam a terra. Começa a ira futura. Por isso que a Bíblia diz que Jesus que nos livra da ira futura. Jesus que nos guarda da hora da tentação que há de vir sobre os que habitam na terra. Ai dos que habitam na terra. Aqui na terra nós estaremos vivendo a 70ª semana da profecia que o anjo Gabriel deu a Daniel. A chamada da profecia das 70 semanas de Daniel. Essa profecia nós colocamos aqui em nosso esboço. É a profecia-chave da escatologia. Foi revelado a Daniel que haveria ainda 490 anos para a conversão de Israel. Nesses 490 anos, 483 anos se cumpriram quando Jesus entrou em Jerusalém e foi aclamado pela única vez de forma coletiva como Messias durante todo o seu ministério. Quando ele entra num jumentinho na cidade de Jerusalém, sendo aclamado como Messias, aí se dá os 483 anos, que começa a contar, conforme a revelação dada a Daniel, do dia em que saiu a ordem para a edificação do templo, para a reedificação da cidade de Jerusalém. Esta ordem saiu no 20º ano do rei Artaxerxes, no mês de Nisan, no 1º de Nisan, do 20º ano do reinado de Artaxerxes, como está escrito no livro de Neemias, no capítulo 2. E daquele dia até a entrada de Jesus, se passaram 483 anos. Mas aí a contagem para, porque a Bíblia diz que o Messias será tirado e não será mais. Efetivamente, naquela mesma semana, Jesus entra num domingo em Jerusalém, e ele é morto na sexta-feira e ressuscita no domingo. Então, o Messias será tirado e não será mais, diz a revelação de Daniel. Faltam 7 anos. Israel rejeitou Jesus. Quem quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Barrabás. E que farei de Jesus chamado Cristo? Crucificam. Ali eles rejeitaram Jesus. Por isso que Jesus, logo depois que entra em Jerusalém e vai para o Monte das Oliveiras, lá ele chora sobre Jerusalém, porque sabia que seria rejeitado por Jerusalém. O tempo para Israel parou. Agora é que a igreja é arrebatada. Recomeça o tempo para Israel. Por isso que são 7 anos. É a última semana da profecia de Daniel. Quando estiver completando 7 anos. Nesses 7 anos, o anticristo dominará sobre o mundo. É o período chamado de grande tribulação. É por isso que o nosso item 12 diz que nós cremos na segunda vinda de Cristo em 2 fases distintas. Primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. É por isso que nós somos pré-tribulacionistas. Porque a Bíblia diz que nós seremos guardados da hora da tentação que haverá. Porque Jesus nos salva da ira futura. Nós não passaremos pela grande tribulação. Nesses 7 anos, quando o anticristo fará um acordo com Israel
o templo será reconstruído, haverá o terceiro templo. Depois, no meio da semana, o anticristo rompe o seu acordo com Israel e começa a perseguir Israel, quer destruir Israel. Nesse meio tempo, as nações estão todas dominadas pelo anticristo. Quando Israel está para ser destruído, Jesus vem. É aí que nós lemos no capítulo 19 de Apocalipse. Jesus vem com a igreja já glorificada, já galardoada, que já ceou com o Senhor, ela que agora é esposa do Cordeiro. É por isso que o nosso item 12 diz, a segunda fase é visível, todo olho verá, todas as nações verão a Jesus. Israel verá Jesus. Crerá que Jesus é o Messias. Porque quando eles estiverem clamando porque serão destruídos, eles verão Jesus surgindo nos ares. Eles reconhecerão que é Jesus e confessarão que Jesus é o Cristo, antes que Jesus tenha feito qualquer coisa. E então Jesus, que aparecerá em Temã, ali na região do deserto da Judéia, ao ser reconhecido como o Messias, ele então batalhará. A igreja estará acompanhando, os anjos estarão acompanhando, e ele guerreará contra o anticristo, o falso profeta e todos os exércitos que estão cercando Israel. Os vencerá, matará todos os soldados do anticristo, lançará o anticristo e o falso profeta vivos no lago de fogo e enxofre. Haverá um grande terremoto, alteração completa da geografia da Terra Santa. O Mar Morto deixará de ser Mar Morto e terá vida. E ele colocará, esse terremoto começará quando ele colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. Ele aparece em Temã, é crido por Israel e vem para o Monte das Oliveiras. Da forma que ele foi, ele voltará. Colocará os seus pés no Monte das Oliveiras. Mas ele será visível, será corporal, seu corpo glorificado será visto por todas as nações, será visto pelos judeus, e virá com a igreja. É o que Enoque já profetizava, quando falava do juízo de Deus. Judas 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Vejam que é diferente. Todo olho verá, até mesmo os que os traspassaram, que são judeus. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Aqui há um lamento, porque as nações se revoltaram. São aquelas que se aliaram ao anticristo e queriam derrotar Israel, destruir Israel, e serão mortas, dizimadas pelo Senhor. E ele, pelo direito de guerra, conquistará todas as nações e instalará o seu reino. E aí se cumprem as profecias do Antigo Testamento. Ele reinando em Jerusalém, havendo um novo templo, que é o quarto templo, o templo dito lá do livro de Ezequiel, descrito no livro de Ezequiel. Jesus reinará e todas as nações virão todos os anos adorar a Deus na festa dos tabernáculos. Se cumprem as profecias do Antigo Testamento. Se restabelece o reino a Israel. O filho de Davi é entronizado. E aí nós temos um milênio, 1000 anos, reinando sobre a terra. Com a igreja glorificada, com os mártires da grande tribulação ressuscitados e também em corpo glorificado, com os judeus e as nações que não se aliaram ao anticristo, em corpo normal, em corpo físico. É o reino literal de 1000 anos, o reino milenial. É isso que a Bíblia ensina.
Reinará durante 1000 anos. Porque as profecias do Antigo Testamento têm que se cumprir. A natureza será restaurada. Toda essa natureza degradada que nós temos hoje, essa poluição, tudo isso será eliminado. O povo deixará de ter fome, porque não se gastará mais com guerra, porque haverá paz e justiça sobre a terra. Os animais não serão mais ferozes, o lobo e o cordeiro pastarão juntos. Tudo isto que está profetizado será cumprido. E do jeito que Jesus foi, ele voltará. É isto que a Bíblia nos ensina. E é isto que nós cremos. E para terminar, vamos ler, como sempre temos feito, o cremos ampliado da nossa declaração de fé. O início do capítulo 22 da nossa declaração de fé. Cremos, professamos e ensinamos que a segunda vinda de Cristo é um evento a ser realizado em 2 fases. A primeira é o arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação. Momento em que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses 4:17. A segunda fase é a sua vinda em glória, depois da grande tribulação, invisível aos olhos humanos. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse 1:7. Nessa vinda gloriosa, Jesus retornará com os santos arrebatados da terra, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses 3:13. Jesus brevemente voltará. E se nós estivermos em comunhão com Ele, encontrá-los-emos nos ares. Amém?